Nessa videoaula nós vamos corrigir a atividade que abordava a fórmula do termo geral da PA. A primeira questão, determine o que se pede em cada PA. No item A nós queremos o 15º termo, nós queremos o A15, sabendo que o A1 é 3 e a razão é 2. Bem, se eu quero o A15, pela fórmula do termo geral, o A15 é A1 mais 14 vezes a razão. Então eu vou substituir os valores. Substitui o A1 por 3, mais 14 vezes, substitui a razão por 2. Primeira multiplicação, então 14 vezes 2 dá 28. 28 com mais 3 dá 31. Então o 15º termo dessa PA do item A vale 31. No item B nós queremos o A30, sabendo que o primeiro termo é menos 10 e que a razão é 7. Então a gente vai fazer do mesmo jeito. Pela fórmula do termo geral da PA, o A30 é A1 mais 29 vezes a razão. Então eu substituo o A1 por menos 10 e substituo a razão por 7. Primeiro eu vou fazer o produto. 29 vezes 7 vai dar 203. 203 menos o 10 dá 193. Dessa forma, então, o A30, o 30º termo da PA do item B, vale 193. O item C eu quero o A18, sendo o A1 igual a 5 e a razão igual a 4. O procedimento é o mesmo. Na fórmula do termo geral, o A18 é A1 mais 17 vezes a razão. Então substitua o A1 por 5 e a razão por 4. 17 vezes 4 dá 68. 68 mais 5 dá 73. Então, o A18 desta sequência é igual a 73. A segunda questão. Obtenha a razão da PA, onde o primeiro termo é 7 e o nono termo é 87. Então, do enunciado, nós temos o A1 igual a 7 e o A9, que é o nono termo, igual a 87. Como nós temos o valor do nono termo, eu vou pegar a fórmula do nono termo pela fórmula do termo geral. Ela fica A9 é igual a A1 mais 8 vezes a razão. Substituo A9 por 87, substituo A1 por 7, então ficou 87 é igual a 7 mais 8 vezes a razão. Vou inverter os termos aí, só para dar uma melhorada. Jogo o 7 para o outro lado subtraindo. Então ficou 8R é igual a 87 menos 7. Ou seja, 8R é 80. Então R é 80 dividido para 8. Isso quer dizer então que o R é igual a 10. Bem, dessa forma, a razão dessa PA da segunda questão vale 10. A terceira questão, parecido com a segunda, só muda o que pede, né? Obtenha o primeiro termo da PA em que o 15º termo é 105 e a razão é 3. Então agora nós temos uma PA onde o A15 é 105 e a razão é 3. Como nós temos o A15, eu pego a fórmula do 15º termo. O A15 é A1 mais 14R. Substituo o A15 por 105, isso é igual ao A1 mais 14 vezes a razão, que é 3. 14 vezes 3 dá 42, então ficou 105 é igual a A1 mais 42. Inverti a igualdade, e agora para isolar o A1 é só colocar o 42 para o outro lado subtraindo. Então A1 é 105 menos 42. Ou seja, A1 é 63. Portanto, o primeiro termo desta sequência vale 63. Quarta questão. Quantos elementos tem a PA finita 21, 18, 15, até o menos 27? Observando essa PA, a gente percebe que o primeiro termo dela é 21, o último termo, o enésimo termo, que é o AN, é menos 27. E a gente percebe que a sua razão é menos 3, porque ela vai diminuindo de 3 em 3.
Nós queremos determinar a quantidade de termos. Então, nós queremos determinar quanto é o n. Para isso, eu vou pegar a fórmula do termo geral. AN é igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão. Vou substituir o AN por menos 27, o A1 por 21, mais n menos 1 vezes a razão, que é menos 3. O que eu faço aqui? Eu vou inicialmente pegar o menos 3, multiplicar pelo n e pelo menos 1. Para isso eu repeti o menos 27 igual ao 21. Aí eu peguei menos 3 vezes n dá menos 3n. E menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Bem, agora eu vou fazer letra de um lado, número do outro. O 3n vem para o começo positivo. Era menos 3n, vem 3n positivo. Igual a 21 mais 3. E o 27 vai para o segundo membro, também positivo. Bem, vamos juntar. 21 mais 3 mais 27 dá 51. Então, se o 3n é igual a 51, então o n é 51 dividido para 3, portanto o n é 17. O n é a quantidade de termos da PA. Então nós temos uma PA que possui 17 termos. Quinta questão da Universidade Federal do Acre. Numa PA de razão 2, o termo A18, ou seja, o 18º termo, vale 30. O termo A9 é igual a quanto? Vamos lá então. Nós temos aí que a razão é 2 e que o A18 é 30. Como nós temos a razão e o A18, dá para a gente descobrir quem é o primeiro termo inicialmente. Porque eu pego a fórmula do A18, que é A1 mais 17 vezes a razão, substituo o A18 por 30, isso é igual ao A1 mais 17 vezes a razão, que é 2. 17 vezes 2 dá 34. Então, 30 é igual a 1 mais 34. Inverta a igualdade. E agora é só jogar o 34 para o outro lado subtraindo. Então, você pega 30 menos 34, dá menos 4. O que nós calculamos? Nós calculamos o primeiro termo. O primeiro termo dessa PA é menos 4. Não era isso que a questão pedia. A questão pedia o nono termo. Bem, mas nós sabemos que o A9 é A1 mais 8 vezes a razão. Então agora você pega o A9, é o A1, que é menos 4, mais 8 vezes a razão, que é 2. Primeiro o produto, 8 vezes 2 dá 16, 16 menos 4 dá exatamente 12. Então o nono termo dessa PA vale 12, de maneira que a resposta correta é o item E. Com isso, a gente finaliza essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava a fórmula do termo geral da PA.